Bem-vindos de volta a mais um podcast do Templo. Rufem os tambores. Vamos ter um momento bola de cristal e examinar previsões de inteligência artificial. Adianto que esse exercício de futurologia é uma maneira carinhosa de olhar para a IA, mas acertar tudo é bem complicado. Sim, exatamente. Eu acho que a parte mais interessante disso vai ser toda essa previsão em torno da inteligência artificial geral e como vamos alcançá-la. Estamos realmente nessa transformação rápida rumo à inteligência artificial geral ou há alguns obstáculos que não estamos vendo? Então, vamos começar com um nome que é realmente difícil de evitar no mundo da inteligência artificial. Sam Altman, o executivo da OpenAI. Um vídeo viral recente mostra uma previsão que ele fez sobre quando podemos esperar ver a inteligência artificial geral. Ah, sim, a previsão dele é de que chegaremos na AGI até 2025. Conhecido como ano Sim, que bastante vem. audacioso, não é? Isso É está mesmo. logo E eu acho ali. que é importante considerar o contexto dessa previsão. Isso não foi, sabe, uma declaração cuidadosamente elaborada em um artigo de pesquisa. Foi uma resposta rápida durante uma entrevista. Então, devemos receber com ressalvas? Talvez, mas pense nisso. Apenas alguns anos atrás, a IA geral parecia algo saído da ficção científica. E agora temos figuras proeminentes na indústria dizendo que está logo ali. No entanto, mesmo se considerarmos esse prazo de 2025, surge uma pergunta fundamental. O que exatamente é inteligência artificial geral? Sim, essa é a questão, não é? Quero dizer, qual é o limite entre inteligência artificial avançada e uma que realmente alcançou a inteligência artificial geral? Certo, e é isso que torna tudo tão complicado. Não há uma definição universalmente aceita. O que uma empresa pode chamar de inteligência artificial geral, outra pode simplesmente chamar de inteligência artificial sofisticada. E na sua visão, como podemos medir o progresso se os critérios continuam mudando? É um desafio, com certeza. Essa falta de uma definição clara torna incrivelmente difícil identificar o momento em que realmente cruzamos esse limite. É quase como se estivéssemos perseguindo um alvo em movimento. Então, Eva, vamos acabar nessa situação estranha onde empresas estão declarando vitória prematuramente enquanto outras dizem, calma lá? Certamente é possível. Imagine as manchetes. Empresa X afirma avanço em inteligência artificial geral, rivais dizem não tão rápido. Vai ser interessante ver como a indústria lida com essa ambiguidade. Mas Altman não é o único com previsões sobre inteligência artificial geral. Dario Amodei, o CEO da Anthropic, tem sua própria linha do tempo e é um pouco mais conservadora. Diga pra nós, Eva, qual é a opinião do Amadei sobre quando podemos alcançar este marco da IA generativa? Ele sugere que, com base nas tendências que estamos vendo, a inteligência artificial geral pode surgir em 2026 ou 2027. Pelo que li, seria até 2027. Exatamente. Um pouco mais cauteloso. Mas Amadei também insere uma dose de realismo na conversa. Ele não hesita em apontar os possíveis obstáculos que podem atrasar o nosso progresso. De que tipo de obstáculos estamos falando aqui? Bem, uma das coisas que ele destaca são as limitações na disponibilidade de dados de treinamento de qualidade. Mesmo com todos os dados sendo gerados hoje, há uma chance de atingirmos um teto se não encontrarmos maneiras de acessar ou criar conjuntos de dados ainda maiores e mais diversificados. Depois, há a questão do poder computacional. Treinar esses enormes modelos de inteligência artificial requer uma quantidade tremenda de recursos computacionais. E podemos chegar a um ponto em que nosso hardware atual simplesmente não conseguirá acompanhar a demanda. Então, embora estejamos vendo esses avanços realmente impressionantes em inteligência artificial, não é uma garantia de que o ritmo continuará indefinidamente. Exatamente. E então há os fatores geopolíticos que são mais difíceis de prever, como relações internacionais, guerras comerciais e até o potencial de regulamentações restringindo o acesso a certas tecnologias. Tudo isso pode atrapalhar o processo. E é aqui que vemos uma narrativa que requer atenção. Parece haver um sentimento crescente de que o ritmo de melhoria da inteligência artificial pode realmente estar diminuindo. Estamos desacelerando. Mas e todas essas previsões para a inteligência artificial geral nos próximos anos? Explica esse negócio. Não é necessariamente uma contradição, mas uma observação sutil sobre um aspecto específico do desenvolvimento de IA. A desaceleração parece estar afetando principalmente a fase de treinamento. Explique isso para mim. O que está mudando ou não na maneira como esses sistemas de inteligência artificial estão sendo treinados? Por muito tempo, a estratégia era apenas fornecer mais dados para criar inteligência artificial. Conjuntos de dados maiores eram vistos como a chave para melhorar o desempenho. Mas parece que estamos atingindo um ponto de retorno decrescente. Simplesmente dar mais e mais dados aos modelos não está trazendo saltos de capacidade como antes. Entende? É como virar a noite estudando para uma prova. Você pode enfiar o máximo de informações que conseguir, mas tem uma hora que seu cérebro não consegue absorver mais nada. Quem nunca viveu isso? Boa analogia. Parece que estamos esbarrando em uma barreira semelhante com o treinamento de IA. Apenas jogar mais dados no problema não é a solução mágica que costumava ser. Para onde vamos a partir daqui? Se apenas ter mais dados não é a resposta, qual é a próxima grande novidade no desenvolvimento? É aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Veja, enquanto o progresso no lado do treinamento pode estar desacelerando, empresas como a OpenAI estão fazendo avanços reais em outra área, que é a inferência.
Ok, tenho que ser honesto. Inferência não é exatamente uma palavra que uso todos os dias. Você pode explicar o que isso significa no contexto de inteligência artificial? Claro, inferência é basicamente a parte do pensamento da inteligência artificial. É assim que uma IA pega sua pergunta ou seu prompt e decide como responder. É tudo sobre usar o que aprendeu durante o treinamento para entender e lidar com novos problemas. Portanto, não se trata apenas de quanta informação podemos colocar em uma inteligência artificial, mas também de quão bem ela pode usar essa informação para fazer conexões e encontrar novas soluções. Exatamente. E essa mudança de focar apenas no treinamento para melhorar inferências é enorme. Isso significa que estamos superando a ideia de que a IA é apenas uma esponja gigante de dados. Estamos agora entrando em uma fase em que ela está melhorando na compreensão das nuances da linguagem, assimilando ideias complexas e até mostrando certa criatividade na resolução de problemas. Temos uma manchete, hein? Isso quase faz aquelas previsões sobre IA geral pareçam mais possíveis. Se a IA está melhorando no raciocínio, será que ela pode eventualmente chegar a um ponto onde consiga igualar ou até superar a inteligência humana em todos os aspectos? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? E está gerando muito debate, e com razão. Mas, embora não tenhamos uma bola de cristal, esses avanços no lado da inferência sugerem que podemos estar mais perto dessa realidade do que imaginamos. Então, só para recapitular, temos essas previsões ousadas sobre a AGI potencialmente surgindo nos próximos anos, embora a gente ainda tente definir exatamente o que a IA generativa realmente é. Certo, e além disso, falamos sobre como a abordagem antiga de apenas treinar IA com mais e mais dados pode estar chegando a um limite, mas esse novo foco em melhorar a inferência pode abrir caminho para avanços ainda maiores na forma como a IA pensa e aprende. Essa desaceleração no progresso do treinamento é como uma contradição a essas previsões de AGI acontecendo tão cedo. Bem, pode parecer uma contradição, mas é realmente importante lembrar que estamos falando de uma desaceleração em apenas uma área específica, a fase de treinamento. Repetindo, nesse momento, mais dados não significam mais desempenho. Ah, sim. É apenas uma mudança de foco. Você manja das analogias. Exatamente. Pense nisso como se estivéssemos construindo motores cada vez maiores, mas agora estamos descobrindo como torná-los mais eficientes em termos de combustível ou não perder potência. Estamos ficando mais inteligentes sobre como os usamos. E é aí que toda essa conversa sobre inferência entra. Correto. Ao melhorar a inferência, estamos basicamente tornando a inteligência artificial melhor em pensar e raciocinar com o que já sabe. É como se estivéssemos ensinando-a a não apenas memorizar fatos, mas realmente entendê-los, usá-los e até mesmo criar novas ideias com base nesses fatos. Posso dizer que o potencial da IA para aprender e se adaptar está realmente aumentando, mesmo que os dados brutos não estejam crescendo tão rápido. Essa é uma ótima maneira de colocar a questão. É quase como se estivéssemos deixando de ver a IA como apenas uma ferramenta poderosa, uma espécie de ferramenta de força bruta, e começando a vê-la mais como uma parceira na resolução de problemas. Básico, mas fundamental entender isso. E isso nos leva de volta àquelas previsões sobre a inteligência geral artificial. Se a inteligência artificial está ficando melhor no raciocínio, poderia realmente chegar a um ponto em que fosse tão inteligente quanto os humanos? Essa é uma pergunta que todos estão pensando, e é uma pergunta que causa tanto empolgação e arrepio. Mas, mesmo não sabendo ao certo o que o futuro reserva, esses novos desenvolvimentos, especialmente em inferência, sugerem que podemos estar mais perto desse ponto. Acho que demos uma volta grande hoje. Então, para o nosso ouvinte que tem acompanhado, qual é a grande lição aqui? Acho que a grande lição é esta: mesmo que as manchetes possam focar em grandes previsões e cronogramas, a verdadeira empolgação é entender os detalhes de como a inteligência artificial está mudando. Não se trata apenas de criar modelos maiores ou coletar mais dados, mas de mudar a forma como pensamos em desenvolver a IA, com um foco maior na inferência e na capacidade da inteligência artificial de pensar de forma mais eficaz. Esse é um ótimo ponto. Precisamos olhar além do exagero e realmente valorizar os pequenos, mas importantes avanços que estão moldando o futuro. Arrasou. E quem sabe, talvez as previsões de que a inteligência artificial geral chegue mais cedo do que esperamos não sejam tão loucas. Hoje estamos com um programa mais curtinho. Obrigado por se juntar a nós nesse bate-papo sobre previsões e desenvolvimentos em inteligência E artificial. estou sempre por aqui. E você? Gostou das provocações? Adoramos ter você por aqui num papo mais leve e despretensioso. Nos vemos na próxima. E não esquece de acessar o site da firma, www.templo.pro. Até mais!